Bom dia a todos. Bem-vindos ao terceiro dia da CIPAT, integrada Copasa e Copanor. Hoje, dia 23, vamos começar com a palestra Mobilidade e Segurança, Desafios da Condução de Veículos na Atualidade. Vem do gestor de frotas e logística de cargas na Copasa, engenheiro de produção e administrador de empresas, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em gestão de frotas, membro do Comitê Especial de Preparação, Prevenção e Resposta Rápida a Emergências Ambientais. Recebam com palmas Márcio Lino de Barros. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia também aos colegas do interior, em todas as localidades da nossa querida Copasa. É um grande prazer estar aqui, a convite da USSS, e falar sobre um tema tão importante na atualidade. Um dos grandes desafios que a gente vem enfrentando, como companhia, inclusive, que é a mobilidade segura. E essa mobilidade ela vai muito além do que trafegar em veículos. Ela tem vários aspectos envolvidos, e que podem nos levar a fatores de risco e colocar as nossas vidas em risco, a vida dos nossos familiares e de todos os atores aí do nosso trânsito. Eu cheguei um pouquinho atrasado, inclusive por um fator de trânsito. Eu saí do cercadinho, 8 horas da manhã, cheguei às 8h40 aqui. Houve alguma coisa no trânsito. Bom, Bom, gente, nós começamos aí justamente com um vídeo, para homenagear todas as vítimas de trânsito. Inclusive, na Copasa, nos últimos 8 anos, de 2014 até hoje, nós tivemos 13 óbitos. E desses 13, 6 foram vítimas fatais no trânsito. Sem fazer juízo de valor da culpa, porque nesse momento a gente não tem que fazer o juízo de valor de culpa, mas são 6 vidas de colegas nossos que ficaram no meio da estrada, que ficaram no caminho. E pode ser alguém do nosso lado, pode ser um familiar, pode ser um terceiro. Imagina também a angústia de qualquer um de nós de saber que a gente tirou a vida de um terceiro no trânsito. E o trânsito, gente, ele mata. Por isso foi instituído pela ONU, o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito. É sempre o terceiro domingo de novembro, que foi justamente o domingo que passou. Então, veio bem oportunamente aí, bem próximo à nossa CIPAT.
Aqui é um cenário nacional. Esses dados são de 2021. 2020 ainda não encerrou, mas olha só, nós temos de mortes no Brasil, no ano passado, 31.468 mortes no trânsito. 82,21 mortes por dia. 3,6 horas por hora. Então, durante o tempo que a gente estiver conversando aqui, deve falecer, infelizmente, 4 pessoas. 300 feridos graves ou sequelados ao dia. Sequelados permanentemente. Então, gente, é um cenário caótico. É um cenário caótico. Diferente de todas as palestras de direção defensiva, o meu objetivo aqui hoje não é ensinar para ninguém se pode cortar ou não pela direita, se pode fazer uma conversão, se eu devo dar uma seta ou não. Eu acho que isso aí já é a essência daqueles que conduzem veículos. Se eu devo atravessar na faixa ou não. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês hoje é qual que é a minha escolha, como que eu devo perceber o risco. A gente tem análise preliminar de risco em qualquer atividade, e conduzir um veículo, seja da empresa ou seja próprio, ele é uma atividade. Esta é uma atividade. E ela é uma atividade diferente de uma atividade fixa, ela tem um caráter continuado. Se eu estou numa rodovia e começa a chover, eu alterei o meu fator de risco. Eu tenho um novo fator de risco. E eu tenho que começar a entender, então, a ter a percepção do risco. Essa é a grande diferença de uma tarefa, de uma atividade dinâmica, qual é conduzir veículos. Ou ser pedestre. Estou atravessando o anel rodoviário. Quantas vezes a gente depara com pessoas atravessando o anel rodoviário, fora da faixa, fora da passarela, e não correndo um risco danado. Nós temos esse cenário. E o que isso gera, gente, de impacto? Hoje, o gasto público é de 50 bilhões ao ano. Esse gasto vai em quê? Vai em resgate a vítimas, impactos sociais, porque tem reparação a danos. Também nós temos aí 60% dos leitos ocupados por acidentados de trânsito. Principalmente motociclistas, nós vamos ver mais à frente. Também gastos com infraestrutura urbana, um poste que quebra, uma praça que o caminhão invadiu, todos esses gastos são feitos. E como a gente viu lá no início, 90% de todos os acidentes são provocados por fator humano. N fatores humanos. Pode ser na condução, na falta de uma manutenção, de uma pavimentação da via, N fatores. E para vocês verem como que nós estamos vivendo, gente, nós vivemos aí a pandemia do Covid, mas nós temos uma epidemia de mortes no trânsito. Aqui são dados todos de 2021 também, que mulher não se preocupa com câncer de mama? Quase todas. É um assunto amplamente falado. Todas as mulheres se preocupam, fazem exames rotineiros. Todos os homens se preocupam com câncer de próstata, fazem exames rotineiros. E outros tipos de câncer. Mas olha só o que nós tivemos de morte o ano passado. De trânsito, mais de 31 mil mortes. Câncer de mama, 18 mil. Câncer de próstata, 16 mil. Câncer de colo do útero, 6 mil. Então, nós matamos muito mais no trânsito do que nós temos de mortes por uma das doenças mais temíveis da humanidade. E, geralmente, a gente não dá a mesma atenção. A gente não se preocupa tanto. Tem um antigo desenho do Pateta, que quando ele entra no carro, ele se transforma. Mas, na realidade, aquela essência do Pateta no volante ali é o que ele é de verdade. A gente costuma manifestar no volante aquilo que a gente é ou que a gente está sentindo de fato. E no dia a dia, nas relações pessoais, a gente tende a ser mais ameno, porque eu conheço o Mauro, eu quero que ele tenha uma boa impressão por mim, comigo, eu conheço o meu colega, eu não quero... Agora, no trânsito, eu não conheço o outro. Eu não conheço quem está no carro do lado. Então, eu posso dar nele uma fechada assim, ele vai embora. Bateu, eu tenho seguro.
né? E os impactos disso? Alguns números da Copasa, gente. Olha para vocês verem. Nós temos uma frota hoje de aproximadamente 3.700 veículos espalhados no estado, tá? De todas as categorias. 7.000 condutores credenciados, né? Nós temos eventos de excesso de velocidade pela telemetria no ano passado, foram quase 110.000 no ano, quase 9.000 por dia, né? 305 por dia, quase 9.000 por mês. De freada brusca, ainda mais, né? Então, eventos, gente, de telemetria. Além disso, nós tivemos 780 multas, tá? No ano, 65 no mês, 2,2 por dia. E essas multas batem recorde, excesso de velocidade, quase todas. Tá? Quase todas são excesso de velocidade. Depois vem dirigir e falar ao celular. Ultrapassagem indevida, estacionamento em local proibido. Tá? Mas aqui, recorde é excesso de velocidade. E sinistros e avaria. Nós temos quase 4 sinistros ou avaria por dia. As duas locadoras já nos disseram que a gente só perde para a Polícia Militar de Minas Gerais. Né? Então, assim, e grande parte, gente, sinistros e avarias bobas. Dentro de pátio, um carro da Copasa batendo no outro. Temos vários desses aí. Né? E com alguns relatos lindos. Né? Você pega a ficha de ocorrência, eu tive um súbito cochilo. Né? O que é um súbito cochilo? Né? Então, gente, é perigoso, é muito perigoso. Né? Nós tivemos um sinistro gravíssimo no ano passado, que poderia ter vindo a óbito, né, os nossos colegas, porque ele pegou um carro automático, não falou para ninguém que não sabia dirigir um carro automático e pegou a estrada. No meio da estrada, ele queria reduzir a marcha, só que ele esqueceu, meteu o pé no freio. O carro travou no meio da pista, veio um caminhão atrás, e uma spin virou quase que um gol. Né? Parou no banco. Gente, poderia ter morrido. Pelo simples fato de falar assim, não sei dirigir um carro automático. Nunca dirigi. Então, isso é a percepção do risco. Se eu pegar esse carro, eu vou colocar a minha vida em risco e a vida de outros. Né? Então, isso é muito importante. E nós estamos doentes. O nosso trânsito e o nosso cenário de Copasa está doente. Olha esse acidente, gente. Isso é uma estrada de terra. Eu verifiquei antes de vir para cá. Ele estava a 90 por hora. Numa estrada de terra. Né? Olha o que acontece com o carro. Imagina a pessoa. Né? Esse aqui tem um videozinho aqui, Mauro, por favor. Esse aqui foi uma das nossas vítimas, infelizmente, de um colega nosso. Urologista e obstetra, dermatologista, clínica médica, cardiologista e cirurgião geral. Realização de diversos exames cardiológicos e ultrassons com o melhor aparelho do país. Instituto de Cardiologia, planejado para você. Modernidade e qualidade ao seu alcance. Avenida Brasil 156, Centro Janaúba, 3821-8484, 9168-5151. Aquele carro que estava sendo incendiado, infelizmente, o nosso colega estava lá dentro. Né? Então, além de falecer vítima do acidente, ele foi carbonizado. Né? Uma pessoa muito querida na sua região, um colega muito querido, que nos deixou sua família, né? Deixou todo mundo ali que o cercava. A gente não sabe, não vamos fazer juízo de valor nenhum aqui, mas ele bateu numa carreta na contramão. Então, pode ter dormido, pode ter acontecido N fatores, mas fato é, se ele estivesse com sono, qual que é a percepção do risco? Estou com sono, o que eu devo fazer? Parar e dormir. Né? E nós temos um grande mal na nossa companhia, um grande mal, que a gente precisa trabalhar. A nossa cultura de segurança é algo muito novo. Nós somos uma empresa que vai completar 6 décadas e nunca se falou tanto em segurança igual você está falando agora.
né? Um dos grandes legados que nós temos dessa gestão é isso, é a cultura da segurança. Nós temos que valorizar demais, gente, porque nós podemos salvar muitas vidas, né? Salvar as vidas dos colegas, dos nossos companheiros de trabalho, de ter esse vínculo de família, né, na Copasa, proteger um ao outro. Eu sou gestor de frota, gente, mas gestor de frota vai muito além do que ser gestor de frotas. O gestor de frotas, ele é um gestor de vidas, porque cada dia que tem um acidente, e que tem um acidente com vítima, a gente não fica bem, porque a gente sempre vai ficar com aquela, poderia ter feito algo além, né? Bom, aqui também foi um outro, tá? Olha esse carro aqui embaixo, gente, era um Gol. E um carro da Copasa foi prensado por um caminhão contra a mureta de proteção da barragem da Pampulha, aqui em BH. O acidente foi hoje cedo. Por sorte, ninguém se feriu. Apesar disso tudo aí que você está vendo, gente, ninguém se feriu. Ó, foi Deus mesmo que não deixou ninguém morrer nesse episódio, porque isso foi impressionante. Olha como o carro ficou. Dá uma olhada, macetou. Macetou igual maceta uma folha de papel. Olha que impressionante, vamos ver. O carro da Companhia de Água de Minas Gerais ficou irreconhecível. Lataria retorcida, pneus estourados, airbags acionados. Difícil acreditar, mas o motorista teve apenas ferimentos leves e saiu do veículo sozinho. Estas fotos mostram que o automóvel tombou depois de ser prensado contra a mureta de proteção na Avenida Antônio Carlos, na barragem da Pampulha. As marcas da batida ficaram na parte de trás da carreta bitrem. O caminhoneiro disse à Polícia Militar que o acidente aconteceu porque o motorista tentou fazer uma ultrapassagem no momento em que ele fazia uma conversão à direita. Já o motorista do carro disse que foi surpreendido pela carreta quando fazia a curva. O caso será apurado. O carro foi rebocado para uma rua lateral. Por causa da batida, um longo congestionamento se formou na orla da Lagoa da Pampulha. Dezenas de carros seguiam em fila para conseguir andar. A documentação dos automóveis que se envolveram no acidente estava em dia. Pois é, pessoal, por sorte ninguém se feriu. O condutor desse carro estava ali dando entrevista, né? Um colega nosso. Gente, é muita sorte. E mais uma vez, sem juízo de valor nenhum aqui. É uma situação de avaliação de risco. Entrar numa curva junto com uma carreta é sempre um risco. É sempre um risco, né? Então, independente se a carreta fechou, se o colega bobeou e tudo mais, é um risco. E nós temos que perceber o seguinte, olha, está indo uma carreta, vai entrar na curva, deixa eu diminuir um pouquinho, deixa ele embora, né? Porque, gente, são segundos que a gente vai ganhar. Não são segundos que a gente vai perder, né? Isso aí é algo que a gente tem que perceber. E aqui eu estava falando de um dos grandes males que nós temos na companhia e que a gente ouve de todos os nosso pessoal de operação e que é legítimo. O que a operação tem que fazer? A operação tem que levar água tratada e tem que fazer saneamento do esgotamento sanitário, né? Tem que fazer o esgotamento sanitário. É legítimo que eles queiram cada vez mais produzir, entregar o produto, sim, né? Mas a gente ouve muito a do encarregado o seguinte, olha, não posso levar meu carro para manutenção, senão o sistema para. Essa frase ela é comum, o sistema para. Gente, o sistema para sim, mas uma vida também pode parar. Então nós temos que ter esse valor embutido e imbuído nos nossos planejamentos, porque nós estamos falando aqui de vidas, de segurança viária, de segurança do trabalho, tá? E nós temos que ser, sim, eficientes, mas nós temos que ser eficientes até que não se chegue a um custo de vidas, né? Porque aí deixa de ser eficiência, aí começa a ser carnificina, e nós não podemos chegar nesse ponto. Nós estamos aqui para fazer segurança do trabalho. E nós estamos aqui para produzir água potável e esgotamento sanitário. Mas nós temos responsabilidade social. Nós somos uma empresa que carregamos um legado no estado de Minas Gerais. Vestir a camisa da Copasa é como vestir a camisa da seleção brasileira, né? Nós somos vistos, observados. E muito mais do que ser visto e observado pelo público externo,
é ser vistos e observados internamente como uma empresa que propicia segurança, saúde, conforto. É isso que nós buscamos. Precisamos disso. Esse aí é bem antigo, mas é curioso. Pegar até esse homem e colocar ele aí atrás das grades. Bom, o motorista de uma caminhonete da Copasa morreu depois de um acidente na BR-265 entre Bom Jesus da Penha e Jacuí. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção em uma curva e bateu na lateral de uma Kombi que vinha no sentido contrário. Segundo o Corpo de Bombeiros, Donizete Pereira morreu a caminho do hospital. Ainda segundo os bombeiros, outras 4 pessoas ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. A Copasa informou que dará assistência à família do motorista que morreu. Que imagem triste e chocante ao mesmo tempo. Dá uma olhada como que ficou o carro de trabalho desse homem. Ele estava trabalhando aí, um funcionário da Copasa, e passar por uma situação dessa, infelizmente perdeu a vida. Dá para ver que estava chovendo na hora do acidente. Olha só, a pista está molhada, algumas pessoas com capa de chuva. A gente não sabe o que possa ter acontecido, mas fica novamente o alerta para quem vai dirigir com essa chuva. As chuvas que agora, graças a Deus, chegaram com tudo aqui no sul de Minas. Então fica o alerta para quem vai pegar a estrada, porque realmente é muito perigoso. Pois é, né, gente? Ali um fator de risco, né? A chuva. E vocês viram como que a mídia veio e falou assim, olha, a vida do empregado da Copasa que estava trabalhando, em nenhum momento ele sinalizou muito para os outros, né? Olha, presta atenção como que a gente vira referência nessas situações, né? Então, é algo que a gente tem que estar sempre atento, de fato. Olha só uma reflexão, o pai dessa menininha aí, né, nunca dirigiu depois de beber, mas um amigo dele sim, né? Então, são situações que a gente tem que pensar. Quase que todo mundo, nós temos, né, uma cultura de beber, sim, né? Mas beber e dirigir é algo que nós temos que mudar. E é muito comum, apesar da lei seca, ainda continuamos tendo muitos eventos de bebida vinculada à direção, né? Gente, multa e evento de telemetria representa um acidente que não aconteceu. Então, gente, às vezes o cara reclama, levei uma multa, fica bravo, esbraveja. Dá graças a Deus, porque um excesso de velocidade poderia ter sido a sua morte, né? Um evento de uma freada brusca poderia ter sido um atropelamento. Um evento de excesso de velocidade poderia ter sido um acidente. Então, gente, nossos dispositivos de telemetria que informam quando o carro está correndo, ele está aí para te proteger. Ele vai te dar um bip, um alerta para que você reduza a sua velocidade, sim. Porque é isso o nosso papel de gestor de frotas, é tentar colocar o máximo, usar o máximo da tecnologia que a gente tiver em prol da segurança da nossa equipe. Nós vamos continuar fazendo isso e cada vez mais, né? Nos próximos projetos, já estamos aí avaliando colocar etilômetro nos veículos. E o veículo só vai ligar se o motorista não tiver com álcool no sangue. Se tiver, ele vai mandar um alerta e vai falar assim, olha, esse cara está bêbado. Ele está com álcool no sangue, não pode dirigir, e o carro não liga. Então, nós temos que avaliar. Nós temos que avaliar outros dispositivos que detectam se a pessoa está com sono ou não e manda um alerta. Você está com sono, para e vai dirigir, né? Porque nós temos tecnologia, nós temos que fazer uso dela para a nossa segurança, para o nosso bem, né? Estamos buscando soluções. E antes do acidente de trânsito ocorrer, houve sempre, gente, ou uma negligência, ou uma imprudência, ou uma imperícia. Isso é certo. Muito raramente a gente vai fugir disso aqui. Bom, mais uma reflexão. Ele respeitava o sinal de vermelho, mas o primo dele não, né? Então, são situações que a gente convive. Uma negligência, gente, é deixar de tomar uma atitude ou não apresentar a conduta que era esperada para uma situação. Tem um sinal de pare, não parei. Negligência. Eu negligenciei um aviso. Imprudência, ação precipitada e sem cautela, né? Eu estou sendo imprudente, estou tomando uma ação ali que eu não precisava, eu não tomei cuidado, dei uma ré onde eu não poderia, acabei causando um acidente. É uma ação precipitada,
né? Eu vou descarregar uma carga, eu preciso de um ajudante para me ajudar a dar uma ré. Né? Não estou com pressa, eu vou esperar ajudante, nada, estou acostumado, vai lá, dá uma ré, passa por cima de alguém. Né? Ou uma imperícia. A imperícia é não saber dirigir mesmo, é não ter a habilidade necessária ou requerida para transitar. Gente, e nós temos sim pessoas que têm CNH, mas não têm habilidade na condução de veículos. E acontecem acidentes por isso? Muitos. Principalmente dos famosos domingueiros, né? Que só pega o carro no final de semana. É um perigo sim, é fato. Agora, esses chamados acidentes, eles são mesmo acidentes? Será que tudo isso aí é acidente? Vamos ver esse videozinho aqui, é bem rapidinho, Mauro. Perceba esse cruzamento. Olha só. Será que isso é um acidente? Talvez não. Tem uma placa de pare. Se a pessoa tivesse parado, poderia ter evitado. Né? Então, são aquilo que a gente fala que evitáveis. Aqueles acidentes, ou quase todos os acidentes, são evitáveis. Principalmente quando são acidentes bobos desses. Mas aqui eu queria trazer um conceito de 2 acrônimos que vão explicar um pouquinho o que está acontecendo para a gente. E é bem interessante isso aqui. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar do mundo VUCA e do mundo BANI. Não sei se vocês já ouviram falar desses 2 conceitos. Né? O mundo VUCA ele surgiu mais ou menos depois da Guerra Fria, e ele falava sobre um mundo volátil, de muita mudança, de muita incerteza, de um mundo que estava em um dinamismo muito desenfreado. Ali estava surgindo a internet, estava surgindo o telefone celular, novas tecnologias. Então isso aí causou uma incerteza, uma insegurança, uma mudança muito grande na sociedade, naquele momento. Né? E esse mundo, ele aumentou, sim, o número de acidentes. Tá? Por quê? Você começa a ter distrações múltiplas. Você começa a ter o celular dentro do carro. Você começa a ter outras informações. Agora, com a pandemia, ficou ainda pior. Por quê, gente? Porque nós estamos vivendo num mundo que é ainda mais incerto, que trouxe um grau de ansiedade muito grande, um nervosismo muito grande, e isso está claramente refletido no trânsito. Perceba a impaciência dos motoristas, o grau de agressividade, o número de gente descendo do carro para brigar, para bater, para atirar. Né? As empresas cada vez querendo mais resultados, os motoboys frenéticos para fazer entregas. Né? Então, assim, nós estamos vivendo num mundo caótico, de trânsito caótico. E precisamos ter essa noção, porque esse impacto aqui, de fragilidade, de ansiedade, de mundo linear, e de incompreensibilidade do que vai acontecer amanhã, né, causa isso na gente. Essa angústia, né? Sim, é a angústia. O que vai ser ano que vem? Um novo presidente. Né? O que vai acontecer com a nossa companhia? Né? Para que rumo nós estamos indo com um novo marco do saneamento? Onde nós vamos chegar? Tudo isso vai causando nas pessoas insegurança, vai causando nas pessoas esse nervosismo, e não somos só nós, tá, gente? Todo mundo está assim. Isso é algo que é global. A pandemia, por exemplo, pegou o mundo inteiro, não foi só país de terceiro mundo, não foi. Então nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, de uma volatilidade muito maior do que o VUCA, de que chega a ser fragilidade. Nada mais é durável, nada mais é certo. Né? Estamos preparados para isso? Por quê, gente? Porque olha só o que nós estamos falando aí. Nós estamos com veículos mais modernos, velozes e tecnológicos. Até 2015, a gente andava numa frota toda detonada. Né? Hoje nós temos carros extremamente novos, velozes, com tecnologia. Né? Então eu começo a andar e abusar mais da velocidade. Nós temos limitador de velocidade, não temos?
Sim. Mas a gente percebe, quando a gente analisa os nossos relatórios, que tem gente que anda só a 110, colado. 105, 110, 105, 110. Parece que espera o primeiro bip, tira o pé. Aí põe o pé de novo, acelera de novo. Né? Como se fosse preciso andar desse jeito o tempo todo. Né? Uma grande concentração demográfica urbana e um aumento da frota nos grandes centros. Gente, muitos veículos, muitos. Está caótica a situação. Excesso de estímulos dispersantes, como smartphones, como poluição sonora, visual. Você passa ao lado de um carro, lá está tocando um funk, você está ali já nervoso, aquele funk, aquele batidão, que esse carro que até treme o vidro do seu carro, né? E aí o seu WhatsApp toca, você vai ver o que é, né? Aí o telefone toca, você atende pelo viva voz. Então são fatores dispersantes que vão distraindo e que vão potencializando os acidentes. Um elevado nível de estresse e intolerância, igual a gente falou, das pessoas no trânsito, que querem brigar, que querem descontar. Um mundo corporativo cada vez mais exigente vai ficar, olha, eu preciso que atenda tantas OS por dia, eu preciso que atenda tantos clientes por dia, eu preciso que faça as entregas, eu preciso que entregue o iFood. Né? E a modernização e implementação de leis e regulamentos de trânsito, que às vezes a gente nem conhece. Né? A velocidade da mudança das leis, e algumas leis que vêm para destruir. Né? Tem um projeto de lei rodando que está querendo tirar da autoescola o curso teórico de legislação, fazer só o curso prático. Imagina só todo mundo sair da autoescola sem conhecer uma simples placa de pare. Né? Onde que nós vamos chegar? Né? Então, gente, situação crítica. Agora, isso aqui poderia ser evitado? Ô, Mauro, você passa, por favor? Será que esse aqui poderia ser evitado? Olha só. Né? Um acidente aparentemente muito simples, não estava um trânsito tão movimentado, agora o capacete do cara chegou a voar. Né? Muito provavelmente um acidente fatal, muito provavelmente. Né? Olha só essas placas, todo mundo conhece, né? Olha só. Tenho certeza que todo mundo conhece. Por isso que eu não vou ficar falando aqui com você sobre placas, sobre isso, sobre aquilo outro, que é algo que já é conhecido. Né? Mas olha só essa placa de 80 km por hora. Gente, para que eu consiga reagir, eu tenho que aplicar um método antigo lá da educação corporativa, conhecido como chá. Eu tenho que ter conhecimento, sim. Por exemplo, eu tenho que olhar para aquela placa, eu tenho que reconhecer que ela está dizendo para mim. O que ela diz para mim? Que a velocidade máxima nessa via é de 80 km por hora. Né? Eu tenho que ter habilidade para saber como agir. Eu tenho a informação e agora eu sei que eu tenho que reduzir e andar no máximo 80. Agora, a atitude é que é a diferença, é que faz toda a diferença. Porque eu posso respeitar ou eu posso simplesmente ignorar e andar a 110. Né? Então, gente, isso faz a diferença. Isso faz a diferença, muita diferença. O avô nunca ultrapassava o limite de velocidade, o neto sim. Né? Com certeza era perder o neto. Né? Perceber o risco, gente, é tomar a consciência por meio de sentidos, né, de algum perigo iminente, agindo de forma adequada para evitá-lo. Então eu tenho que começar a perceber os riscos que estão envolvidos no trânsito, na mobilidade urbana. Tem alguém passando fora da faixa, vou acelerar e vou matar. Né? Vou fazer um Need for Speed. Eu vou começar aqui a correr. Né? Não, gente. Há um fator de risco. Eu tenho que diminuir. A pessoa está ignorando, está passando fora da faixa, mas eu tenho que diminuir. Né? Eu estou chegando no sinal de pare. Então eu tenho já que ir reduzindo a velocidade. Eu não posso chegar lá debaixo do sinal do pare para meter o pé no freio e o que vem atrás bater. Então são situações de percepção. Estou indo na rodovia, de repente entrei numa estrada de terra. Mudei o meu cenário? Sim, mudei meu cenário. Uma nova percepção de risco. Porque risco, gente, ele é isso aqui, olha.
eu tenho os fatores de segurança e eu tenho os fatores de risco. Por exemplo, tá? No fator de segurança trânsito, um trânsito intenso, ele é um fator de risco. Ele vai me causar um risco muito maior do que um trânsito tranquilo, de uma rua de bairro, né? Uma segurança do veículo, pneu gasto. Pneu gasto traz insegurança? Sim, traz insegurança. Né? Uma segurança na estrada, começou a chover, aumentou meu risco. A segurança do motorista, estou falando ao celular, estou com fator de risco aumentado. Agora, quando acontece isso aqui, que é chamado de modelo de queijo suíço, onde todos os riscos se alinham, geralmente o acidente é inevitável. Né? E quem tem que fazer, quem tem que perceber os riscos ali? Gente, o condutor. Segurança, mobilidade urbana, ela é papel de todos os atores, de todos. Ah, está chovendo, mas eu não vou diminuir. Poxa, sério, né? Por que o nosso veículo hoje com telemetria começa a chover, ligou o limpador de para-brisa, ele reduz de 110 para 90? Porque a gente já parametrizou para ele identificar um fator de risco. Olha, com chuva eu tenho que reduzir minha velocidade. Por que a gente está começando a tomar algumas ações de algumas vias que tem muita manutenção e muitos acidentes? A gente está reduzindo a velocidade naquela via, que a gente vai fazer isso no estado inteiro. Por quê? Aquelas vias estão provocando muito acidente, vai acabar morrendo alguém. Né? E isso nós vamos fazer no estado inteiro. Nós já identificamos umas 5 já que a gente vai implementar, que são estradas rurais, que a gente vai abaixar a velocidade para 40 km por hora. Então, o carro passou de 40, vai apitar na orelha do motorista e vai mandar o dado para o relatório. Porque a gente quer que ele chegue lá na ponta vivo, seguro. Né? Vamos ver esse aqui, é um vídeo bastante interessante. Tá pronto? Não, eu juro que tô sem paciência, eu vou tirar o cinto. Quem tem que usar o cinto é você, não eu. Vai, pode entrar aqui em cima, o pedestre espera aí. O pedestre não tem preferência, Rubio. A preferência é deles, eles que estão a pé, coitados, eu tô aqui de carro, tem que esperar. Anda aí, cara. Quando tiver sempre um cara saindo assim, ó, tá vendo? Você mete a mão na buzina. Não. Porta aí, meu. Sai da rua, ô. Espera, cara. Meu, Como assim? Aqui para o carro e sai mancando, Rubiá. Desse jeito você não vai conseguir tirar a carta não, Tiagão. Tem que ser mais esperto, velho. Ah, joga a luz no pedestre aí, joga a luz. Ó, vai grudar, gruda. Até bater. Não é legal? Tá amarelo. Passa, acelera. Nem perde tempo com seta, cara. Ó, entra aqui na contramão. Não, amigo, não. Entra. Não, amigo. Contramão. Pode não. Você tá louco? Já viu esse videozinho aí? Opa. Vai indo. Para de frescura, garoto. Vai pôr em cima da calçada. Não tá falando sério, né? Quer tomar cerveja? Nossa, gelado. eu vou ligar pra autoescola. Olha o carro aí. Você é louca, menina. Já viu esse videozinho aí? Você não vai beber? Tchau. Parabéns, Rubem. Parabéns, tem uma câmera escondida aqui. Eu vou descer aí que o pessoal já vai se identificar pra você aí. É interessante, né? Como que, de fato, algumas coisas aquela ali a gente faz no dia a dia, né? Passa no sinal, passa na faixa, está entrando no pedestre, a gente acelera. Belo Horizonte tem uma coisa interessante. Deu seta, o outro acelera. Né? São questões culturais. Né? Eu trabalhei em algumas localidades, Brasil afora, eu vi. São Paulo, você dá seta, o pessoal diminui. Agora, se você não entrar, eles te xingam. Né? O Rio é um trânsito extremamente rápido.
Belo Horizonte é um trânsito de extrema má educação. Extremíssima. Né? E todo mundo que vem aqui fala isso. Primeiro que a gente não tem sinalização. Você chegando em São Paulo, você já coloca lá, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona não sei o quê. Aqui o pessoal chega e fica louco, porque não tem sinalização nenhuma. O GPS ajuda muito, né? Mas, e aí encontra um monte de condutor que não ajuda em nada. O cara está ali todo perdido, chegou de um interior que não sabe rodar aqui, precisa entrar, ninguém dá licença para o cara. Aí o cara tem que passar, fazer todo o contorno. Bom, esse vídeo aí foi muito interessante, ele vem mostrar justamente isso. Né? A gente, na autoescola, pois não. Eu nasci e me criei em Porto Alegre, aprendi a dirigir em Porto Alegre, vim para Belo Horizonte com 40 anos de idade. Não vi diferença de Porto Alegre para Belo Horizonte nenhuma. Lá, tanto aqui quanto lá é igual. Mesmo tempo, eu acho que é Brasil inteiro. Não tem, eu acho que é Brasil inteiro. Já dirigi em outras localidades, é a mesma coisa. Bom, alguns locais eu já vi algumas diferenças, sabe? O que mais é interessante é Brasília. Né? Brasília tem uma regulamentação própria, e lá a coisa é um pouco mais. Mas, gente, nós precisamos chegar num modelo melhor que esse. Independente, né, da capital de Porto Alegre, então, de Belo Horizonte. Mas eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: vocês viram um carro que está parado ali no pátio? Quer dizer, está jogado ali no pátio, uma sucata, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Todo amassado, todo retorcido. Aquilo lá foi um acidente real, tá, que aconteceu aqui na Copasa. Né? Infelizmente, um acidente muito grave. Mas o que é que a gente, então, precisa de fazer para salvar vidas, para mudar esse cenário? O que é que está ao nosso alcance? O que é que o governo precisa fazer? Mas, principalmente, o que é que está ao nosso alcance? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É preciso a gente medir, analisar, planejar e agir. Gente, isso nada mais é do que um PDCA. Né? A gente girar um PDCA sobre essas situações. Nós não podemos continuar colocando nossas vidas em risco. Não podemos, né? Não devemos continuar assim. E olha só o que acontece hoje no trânsito. Isso aqui foi uma divulgação de janeiro a dezembro de 2020, que 21 ainda não saiu no site do governo, mas isso aqui está estratificando as mortes e invalidez por tipo de veículo. Automóveis 15%, ônibus, vans, micro-ônibus 1,3%, ciclomotores 0,5%, motocicletas 79%. Né? E caminhões 3,9%. Então, gente, motocicleta é um veículo de muita insegurança, de muito risco. De fato, ele é um veículo que traz um grande risco. Por quê? O motociclista deveria seguir as mesmas regras de trânsito estabelecidas para todos os veículos, e geralmente não seguem. Né? E é um veículo muito frágil. É um veículo muito frágil. E expõe demais o seu condutor. Tem toda uma gama de vantagens por ser econômico, por ser prático, por ser leve, por entrar em locais que outros veículos não entrariam, mas ele é um veículo que traz um risco. E aqui mostra indenizações pagas. Gente, o que impressiona aqui é você ver que ali o número de mortes de 2020 estava maior que 2021. Mas o número de mortes lá em motocicletas, 17.400 contra 11.000 de automóveis. Mas motocicleta geralmente carrega 1 ou 2. Né? Então, se você pensar em um volume de motocicletas que se acidentaram, e olha a invalidez permanente, 175 mil inválidos no ano. Né? Então, a partir de agora, nós vamos pagar isso aí. Essa conta é nossa. Né? E, gente, eu prefiro estar pagando do que estar recebendo. Mas eu acho que nós temos que fazer de tudo para que ninguém mais receba. Esse é o grande objetivo. Né? Por faixa etária, que chama atenção, de 25 a 34 anos. É o que dispara. Né? Depois vai diminuindo um pouco. Mas perceba, gente, que tem de 0 a 7 anos, sim. Está dentro do carro, está com os pais, está sem cadeirinha. Pode acontecer, claro que pode. Né? Mas é um número bem reduzido, ainda bem. Opa, pulou um.
E os horários, gente? À noite concentra grande parte, tá? E vai ficando mais tarde, olha, parece que o pessoal vai cansando e aí a coisa começa a apertar, né? Volta para casa, todo mundo doido para chegar em casa, mas à noite bate recordes, né? Nós temos um grande mal aí com os motoristas de caminhões que geralmente se automedicam ou se drogam para manter ainda no trânsito. Existem algumas regulações que limitam o número de horas ao volante, né? Mas infelizmente ainda temos situações graves no trânsito aí nesse sentido. Para salvar a vida de uma forma geral, gente, sempre temos que pensar em 3 aspectos: pessoas, veículos e vias. Então hoje existe na autoescola capacitação, simulador, aumentou a questão do toxicológico como obrigatório para motoristas de caminhões, né? Nós temos veículos inteligentes com freio ABS, com sensor de saída lateral, com sensor de partida em rampa, né? Com sensores que não permitem sair lateralmente, que é o que eu já falei, né? Agora temos segurança veicular como airbag, encosto de cabeça, cadeirinha, tudo isso que veio sendo incorporado com os anos. O maior desafio é o desafio do poder público, que é a manutenção das vias. Esse é um grande desafio, né? Porque é caro, né? Muito caro, e o nosso tráfego de modais, o modal rodoviário é o maior no Brasil, né? Um dos países que tem o maior modal rodoviário no mundo é o Brasil, né? Geralmente o pessoal usa mais trem, nós não. Caminhão, né? Isso dificulta muito. E também temos as leis, né? Lei seca, cinto de 3 pontos para todos os condutores, lei do ABS que entrou em vigor. Bom, gente, existem metas globais para isso. Até 2030 nós temos que reduzir aquele número ali de mortes pela metade, né? Estamos chegando nessa marca. Bem provável que não vamos conseguir, mas temos que fazer muito para isso. E na Copasa, o que nós podemos fazer? Primeira coisa que nós fizemos, que nós achamos muito interessante, aí foi, nós fizemos a parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária, nós contratamos o Laço Amarelo, que ele tem palestras mensais, tá, sobre o tema, que é aberto a público, fica na intranet, tem campanhas publicitárias e ele faz um diagnóstico de como está nosso trânsito. Tá? E nós estamos com um projeto para aumentar essas ações da Organização Nacional dentro da Copasa. A Copasa deve passar a ser uma das parceiras do Observatório Nacional, né? Nós estamos renovando a frota de veículos leves a cada 30 meses, trazendo mais tecnologia, mais segurança, né? O projeto é também de ampliar isso para os veículos pesados todos, né? Motocicletas foram renovadas. Sistema de monitoramento e telemetria, que nós estamos ampliando a forma de medir e analisar os dados, tá? Nós estamos promovendo algumas ações com uma implantação de um BI no próprio sistema, para que os gestores e as pessoas possam consultar e avaliar, né? E nós vamos começar a fazer algumas análises de quais localidades, aí, né, daqui de Belo Horizonte ou dos nossos colegas lá do interior, né, para verificar onde que a gente tem que apoiar mais, onde a gente tem que agir, né? Recentemente estivemos em Montes Claros, fomos muito bem recebidos lá, o pessoal de Montes Claros nos recebeu muito bem, a gente agradece sempre aí a acolhida do pessoal, né, dos nossos colegas do interior, justamente para avaliar algumas situações. Olha, né, vamos verificar o que a gente pode contribuir, assim como a gente já fez isso em Ipatinga, já fez em outras localidades, e sempre que eles nos chamam, nós estamos à disposição. Por quê, gente? Lá tem gestor de frotas também, e eles se preocupam, porque, como eu disse, o papel do gestor de frotas é salvar vidas, é gestor de vidas, né? Alertas de possíveis acidentes, nós implantamos isso, gente. Hoje nós temos um dispositivo, inclusive no meu celular, e da equipe nossa lá da USLS, o Mauro também tem, que quando tem um acidente de trânsito, ele manda para a gente uma mensagem informando assim, olha, possível acidente de trânsito. O que a gente lá na USLS faz? Pega o telefone na hora e liga, geralmente, direto para o condutor. Quando ele não atende, a gente liga para a área, olha, pode ter tido um acidente grave com um colega. Tá? Então, a gente recebe essa informação na hora e já age rápido, para que o colega, se tenha tido mesmo algum acidente,
tenha o socorro o mais rápido possível, né? Também com eventos críticos de telemetria. Quando tem evento acima de 130 km por hora, a pessoa passa dessa velocidade, ele pisca um alerta vermelho na nossa tela lá na central, e a gente liga para a área e fala assim, ó, liga para esse colega nosso, que ele está com um evento crítico e ele pode bater e morrer a qualquer momento, né? E toda vez que acontece isso, vai uma CI para o gerente dele. No dia tal, a tal hora, aconteceu isso, ele estava acima de 130 km por hora. Nós criamos também um manual, tá, de direitos, deveres e sanções, que está o último ali, que eu vou falar para vocês por que eu estou vinculando com isso. Nós credenciamos todos os nossos condutores, mas hoje nós temos algumas regras. Para que essas regras, gente? Aqueles condutores que estão incidindo demais em eventos de telemetria, ou em multas, ou em sinistros, a gente tira a credencial, passa por uma recapacitação, né, para voltar a conduzir, né? Por quê? É um risco. É um risco para ele mesmo, né? Muitas vezes é para ele mesmo. Então, nós temos que agir preventivamente. Nós não podemos nos furtar da responsabilidade de frear esse colega, né? Nós temos colega aí que já teve uma viagem de Montes Claros para Belo Horizonte com 300 eventos de excesso de velocidade. Você não pode deixar uma pessoa dessa continuar conduzindo. Então, nós temos as regras hoje bem claras. Olha, se acontecer isso aqui, vai ficar 30 dias sem credencial, vai passar por um treinamento, vai vir aqui fazer o teste novo. Se chegar nesse ponto, 60, se chegar nesse ponto, 90 dias. Se passar disso, perde a credencial e não vamos deixar mais. Por quê? Ele está colocando vidas em risco, a imagem da empresa, porque toda hora sai na mídia, olha, veículo da Copasa fazendo zigue-zague na Bahia, né? Às vezes é até da empreiteira, mas está lá, nossa logomarca é veículo da Copasa. Então, nós não podemos deixar isso continuar acontecendo, nós temos que agir, né? E outra coisa, gente, que a gente fez, para os veículos próprios, nós fizemos um contrato de manutenção para os veículos e implementos para garantir as preventivas, porque cada distrito, cada município tinha que fazer o seu contrato. E muitas vezes, algumas localidades tinham dificuldade de contratar, né? Então, nós fizemos isso para tentar garantir isso. Está em implantação, nós já estamos vendo resultados, bons resultados, né? Mas essa e outras várias ações que a gente tem tomado, inclusive junto com a USSS e com a USED, né, para melhorar a nossa mobilidade urbana, para trazer mais segurança para a mobilidade urbana. Ok? Bom, dirigir defensivamente, em suma, tá? Sem ficar pensando aqui nas regras de trânsito, conhecer as leis de trânsito, é preciso conhecer. É necessário que se conheça o que se pode ou não fazer. Perceber os riscos, gente, é o mais importante de tudo. Se fosse possível a gente fazer uma análise preliminar continuada no trânsito, seria fantástico. Olha, estou saindo agora de uma rodovia, peguei a estrada de terra, olha, começou a chover, olha, o pneu está gasto, né? Se a gente conseguisse fazer isso preliminarmente e continuamente, seria fantástico, a gente reduziria um monte de vidas, de riscos, de mortes, de pessoas sequeladas. Ser prudente, preventivo e proativo. O pneu do meu carro está gasto, mas o gerente mandou sair assim mesmo. Não vai. Não vai. Ele não vai poder fazer nada contra você por isso. Não pode, gente. Não ponha a sua vida em risco. Não ponha. É a sua vida, né? Peça para trocar o pneu. Hoje a frota locada é abrir um chamado e trocar pneu, né? A frota própria nós temos hoje contrato que troca pneu. O carro está com freio ruim. Não saia, gente. Chama o gestor local, mostra para ele, olha, o freio desse carro está ruim, está comprometendo a minha segurança. Isso é ser prudente, isso é ser preventivo, né? Isso é ser proativo. A USLS está em Belo Horizonte, nós temos os colegas em todas as unidades de apoio administrativo, em todas as unidades de negócio, mas a gente não consegue ver todos os 3.700 veículos, todos os 7.000 condutores. É impossível. Isso é papel de cada um. E nós não temos, gente,
um personal anjo, não. Aquele anjo que fica colado ao nosso lado ali, nos protegendo o tempo todo, não. Né? É até bíblico, né? Faça a sua parte que eu faço a minha. Se eu começo a colocar todos os fatores de risco e ignorar todos os fatores de risco, uma hora a gente vai pagar. Né? E nós não queremos pagar. Essa conta não pode vir para a gente. Bom, nós estamos já partindo aqui para o encerramento, né? Mas aí vamos voltar naquele carro que está lá fora. Aqui nós tivemos, gente, vidas interrompidas. Né? Esse acidente ele aconteceu em 2014, na BR-365, entre Patrocínio e Patos de Minas. Okay? Foi uma colisão frontal por invasão de contramão de direção devido a excesso de velocidade. O boletim de ocorrência fala que estava chovendo, o trânsito estava lento, né? Mais uma vez, sem juízo de valor, porque nós não estamos aqui para isso, não cabe a gente, né? Mas o boletim de ocorrência fala que o veículo da Copasa veio em alta velocidade, quando viu o trânsito parado, foi para a contramão, ok? Para desviar dos carros que estavam parados, e bateu de frente com outro automóvel que estava entrando na via. Nesse automóvel estava um motorista contratado, uma senhora de 60 anos que estava indo fazer uma consulta, um exame, uma coisa assim, e a filha dela no banco de trás. Na hora faleceram o motorista e a senhora. A filha ficou gravemente ferida e o nosso motorista também ficou, o nosso colega também ficou gravemente ferido. Isso é o que está no boletim de ocorrências. O boletim cita que o nosso colega desacordou, não tinha condições de prestar a sua versão. E essa versão ela foi prestada por testemunhas que estavam passando no momento. Ali nós perdemos, então, 2 vidas, né? O motorista de 29 anos e a senhora de 60 anos. 2 vidas que ficaram no caminho. Então, gente, nós não podemos deixar isso continuar a acontecer. Então, para vocês todos que estão aqui, né, eu agradeço muito a atenção de vocês. E para os nossos colegas também aí no estado todo, gente, vamos pensar muito sobre isso, né, a nossa vida, a vida dos nossos colegas, a preservação das pessoas, as pessoas que amamos, os filhos, né, as esposas, namorado, pai, mãe, irmãos que estão em casa nos aguardando no final de cada jornada de trabalho. Não vamos deixar de voltar para casa por situações que a gente pode evitar, não. É muito importante isso. Na vida, você sempre faz escolhas. Escolhe uma carreira, escolhe alguém para ficar ao seu lado, escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um time para torcer, escolhe o bicho de estimação, o carro que vai dirigir, escolhe os amigos, para onde viajar. Você escolhe digitar ou não enquanto dirige, escolhe se vai ou não vai beber antes de pegar o volante. Você escolhe a velocidade do seu carro, escolhe obedecer ou não obedecer às regras do trânsito, colocar a sua vida e a dos outros em risco, machucar, entristecer, deixar nas pessoas marcas dolorosas para o resto de suas vidas, também é uma escolha que você faz. Da próxima vez que você dirigir, o que vai escolher? Então, pessoal, e aí? O que nós vamos escolher, né? Agradeço demais. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei, Mauro, se a gente pode abrir alguma pergunta, mas fique à vontade. Na vida. Não, é porque esse acidente que a pessoa bateu na Kombi, isso foi no sul de Minas. Então a pessoa, isso traumatizou a gente muito lá, sabe? Então foi um acidente que realmente foi uma fatalidade. Então esse rapaz é uma pessoa, ele é ultra responsável e também estava transportando um motor na picape. Então quando ele estava entrando numa curva, o motor rodou. Então ele deu um barulho, ele assustou, virou para trás. Então aí com isso vinha uma Kombi, era uma curva, e ele não teve nem assim o acidente, não estragou demais.
E ele ficou dentro do carro, eles gravaram um vídeo, ele falando, aparentemente não tinha nada. Ele contando que o caso, e por isso é que todo mundo ficou sabendo disso. Né? Então, mas só que ele estava com hemorragia interna. Então levaram ele para o hospital, foi acudido e teve esse problema. Então a gente fica pensando, por que aconteceu isso? Talvez ele não tivesse amarrado, o motor não teria virado. Mas também eu fico perguntando, será que é obrigatório ter uma corda para amarrar? Será que foi foi orientado, teve alguma coisa? Então eu acho que esse tipo de coisa, desse tipo, seria obrigatório ter uma corda, seria mais chamar para atenção. Então, quer dizer, foi realmente uma fatalidade. Mas poderia se evitar, talvez. Né? Então, como que é seu nome? Marco Antônio. Marco Antônio, você foi no ponto. É a percepção do risco. Né? Uma pessoa responsável, né, igual você está dizendo, que por um motor ali estar solto, esse motor girou, com certeza fez um barulho, balançou o veículo, né, ele foi olhar e acabou vindo uma fatalidade. Sim, às vezes pode ser o veículo não é o adequado, faltou amarração, que toda carga tem que ser amarrada, não, a gente não pode transportar carga solta dentro de veículo, né, ainda mais um motor. Né? Então, só que lembra que eu falei que nós estamos entrando num período de cultura de segurança? São esses aprimoramentos que a gente tem que fazer. Né? Infelizmente, a gente tem que olhar os fatos do passado, ver esses cenários, essas marcas que ficam, né? Igual você, que marcou demais, sensibilizou demais. Sim, não é à toa que o para-brisa ele é maior do que o retrovisor. Né? O retrovisor tem que nos dar uma referência do que está lá atrás, mas eles têm que nos abrir os horizontes para frente. Né? Nós temos que estar atentos ao que está vindo, né? Às novas tecnologias, às novas regras de segurança, aos novos protocolos veiculares. É isso aí. Nós perdemos um colega responsável numa fatalidade, talvez por um erro, talvez por uma falta de instrução, né? Mas nós não podemos deixar que isso aconteça novamente, jamais. Então, isso aí é fundamental, perceber o risco e aprender a lição. E aí progredir, é a progressão. Né? Muito obrigado, viu? Eu falo alto, precisa não. Ah, tá. Bom dia. Meu nome é Mércia, eu trabalhei há muitos anos em distritos, né? Hoje estou na regional, e prestei muita atenção no que você estava falando, pelo seguinte, a gente precisa ter um olhar também diferenciado, né? Nós sabemos, pela telemetria, como é que a gente consegue valorizar, né? Valorar todas essas multas, todas essas coisas de trânsito erradas que o empregado faz. Mas nós não podemos, em momento algum, fechar os olhos da pressão velada que vem em cima do empregado. Né? Então, assim, nós, empregados, participamos das CIPATs, participamos de todos os cursos, treinamentos, né? Que a gente precisa estimular essa questão da conscientização, mas é preciso ter um olhar também para o que está cá em cima da gente. Né? Porque você tem que pôr, o empregado tem que pôr o cinto, o empregado tem que fazer isso, mas nós temos uma pressão velada. Né? E ela é real, ela existe, né? E o empregado, muitas vezes, ele tem que dar conta daquilo porque o gerente quer, né? Porque precisa apresentar um resultado. Então, trabalho empregado, mas vamos trabalhar quem está em cima também. Sim, Mércia. Obrigado pela pergunta, pela colocação. É importante, sim, essa colocação. E as regras da segurança, né, elas falam sempre sobre o direito de recusa. Tá? E a nova norma, nós estamos aí revisando a norma de sinistros e multas, e ela traz esse direito de recusa. Tá? A própria legislação de segurança do trabalho, ela traz direito de recusa. Tá? E ela é acima de qualquer pressão velada.
Agora, isso é uma mudança cultural, né? Como a incorporação da cultura de segurança. Isso tem que vir junto. O empregado tem que se sentir protegido, né? Nós temos que dar subsídios de governança, subsídios de compliance, para que proteja os nossos colegas, para que eles nos posicionem e que a gente haja. E isso é fundamental. Como eu disse aqui, né, que tem que fazer porque o gerente quer, não faça. Não faça se for colocar a sua vida em risco, porque é a sua vida que vai embora, né? Então, gente, é muito melhor ter uma grande indisposição, se houver de fato, vamos, né, colocar aqui, está tendo uma pressão desta, é muito melhor ter uma indisposição, um procedimento, uma discussão e uma resolução, do que perder uma vida. Claro, pois não? Achei muito importante a colocação, Mércia, né? Gente, isso que o Márcio está dizendo é muito importante, não tão somente no caso do aspecto da direção defensiva, né? O Márcio citou aqui, contextualizou a grande mudança cultural que a companhia iniciou desde 2020 com a implantação do programa Incidente Zero. Isso hoje é regra de ouro. Nossa regra de ouro número 1 está ali, ó. Somente realize suas atividades se estiver seguro e apto para tal. Se recuse a executar atividades diante de condições inseguras. É o direito de recusa. Quem está nos ouvindo aí do interior, gente, vocês têm que saber disso. Diante de uma condição insegura, com risco de vida, pelo amor de Deus, não se coloque numa condição insegura. Além de ser um direito de vocês, a gente tem mecanismo institucional. Vocês não podem ser, de hipótese alguma, assim, questionados por qualquer conduta, desde que devidamente justificada, né? A gente está falando de vidas. Vocês viram aqui de 13 óbitos, 6 foram por direção defensiva, né? E é muito interessante isso, a gente está falando de cultura, é um movimento que a gente tem que começar também pela gente, né? O tema da CIPAT desse ano é a saúde e segurança de todos, é a responsabilidade de cada um. Eu tenho que me conscientizar e também tenho que preocupar com o meu colega, né? É o meu dever, né? Isso é um direito nosso, a gente tem que cuidar da gente e cuidar do colega, né? Tem mais um colega querendo falar? Eu vou pedir só para a gente encerrar aqui, que já vai ter uma outra palestra, a gente tem que dar uma pausa para o lanche, a gente finaliza com ele. E depois, obviamente, o Márcio está sempre à disposição, né, Márcio, para tirar outras eventuais dúvidas. Meu nome é Anderson. Você falou que vai ser implementado futuramente um sensor para quando o motorista estiver com sono. Já aconteceu comigo de eu estar com sono, de me dar sono, eu estar numa BR onde o fluxo do trânsito não me permitia parar. Queria saber se vai ter uma tolerância quanto a isso quando for implementado. Não, essas são tecnologias que estão emergentes, né? Nós estamos buscando essas tecnologias, tá? Mas, claro, sim, se a gente vier a implementar uma solução dessa, a gente tem que dar essa tolerância, né? Porque aquilo ali é um dispositivo tecnológico e científico. Ele vai nos comprovar que você precisa, tá? Por que dessas situações? O que hoje está em pauta? O etilômetro. Porque, gente, nós temos vários casos de empregados da Copasa que bebem durante o horário de trabalho, e isso a gente é uma coisa velada também, né? E nós precisamos combater isso, gente, porque é um absurdo. Um absurdo. Às vezes eu vou almoçar ao lado do cercadinho, eu estou lá almoçando, chega alguém num carro lá, para lá perto e pede uma pinguinha, bebe, almoça e vai embora. Pera aí, gente, para com isso, né? Exato. Nós precisamos ter esses dispositivos, seja com etilômetro, seja com sono, dar resultados. Porque, gente, nós não podemos fechar os olhos mais para essas coisas, né? São vidas, né? Bom, para encerrar, né, Mauro, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade. Para mim foi um grande prazer estar aqui, prestigiar as pessoas da casa. Eu estou vendo que esse ano tem muitas pessoas da casa, né, nas palestras. Acho que isso é fundamental, é importante, essa aproximação, para que vocês nos conheçam, a gente também veja vocês. Nós estamos à disposição, a USLS tem trabalhado muito nesse sentido, tá, de tentar trazer mais cultura de segurança para o trânsito. Gostaria também de agradecer demais o pessoal do interior, né? A gente está sempre conversando, né, com os gerentes, o pessoal das unidades administrativas. Eu sei que a turma do interior também aí faz um grande esforço no dia a dia para levar a nossa imagem aí de uma empresa de eficiência e de qualidade. Gente, muito obrigado a todos, né, e uma boa CIPAT para todos.
Ô Márcio, eu que tenho muitíssimo a agradecer, né? Eu sei que você é uma pessoa muito engajada com a segurança, está sempre trabalhando conosco, né? Para a gente foi uma honra, né, gente, a gente ter figuras dessa na empresa. A gente tem mais é que valorizar mesmo. E, gente, o Márcio falou uma coisa importantíssima, a gente tem que construir isso juntos, né? Cultura de segurança só se faz se a gente der as mãos, né? É preciso que cada um de vocês tragam também demandas, né? Cada um de vocês falem com os colegas, né? É uma regra de ouro, né? Direção defensiva. A gente precisa mudar esse cenário. É inadmissível que a gente fique atrás apenas da polícia militar no que se tratando de incidentes, né, Márcio? Enfim, pessoal, a gente vai fazer uma pausa rápida para um lanche, né? O lanche já está ali. A próxima palestra também é imperdível. A gente vai falar sobre higiene do sono, né? Eu já venho comentando dessa palestra. Tem relação com saúde mental, é algo importantíssimo. Não percam, vou pedir que vocês... A gente vai dar uma pausa agora na live. Previsão de retorno 10h10, para quem está nos assistindo. E quem estiver aqui no auditório também vai poder participar aqui do sorteio de brindes. Mais uma vez, eu convido a vocês a participar da Blitz de Saúde que está acontecendo aqui no hall de entrada. É muito importante, né? A gente está fazendo um grande levantamento aí da saúde dos empregados. E também tem bioimpedância, aferição de pressão, dá um pulinho lá, beleza? Retornamos às 10h10.